Ora, muito bom dia a todos. Hoje, dia 9 de junho de 2021, vamos dar seguimento, vamos dar continuidade às leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão e das suas famílias. Antes de começarmos, fazer aqui uma nota relativamente ao que ontem foi dito relativamente aos presidentes de Câmara, aos lubanenses que foram presidentes de Câmara no município de Tondela, para dizer que faltou referir uma figura, e é uma figura de bastante relevo em Lobão da Beira. Trata-se do Dr. Adriano Figueiredo, mais conhecido pelo Dr. Adriano de Várzea, médico que foi presidente da primeira comissão administrativa do município de Tondela no pós-25 de Abril. Portanto, fica aqui a correção, que era importante eu dar nota dela, porque de facto no texto de Francisco de Gouveia há aqui esse lapso neste texto. O Dr. Adriano depois vem referido noutras partes do livro, onde se lhe faz de facto justiça ao que ele foi, não é? Como médico, como pessoa de bem, como uma pessoa que sempre defendeu, auxiliou e protegeu os mais fracos. Portanto, não é por isso que Francisco de Gouveia deixou de referir o Dr. Adriano aqui noutras áreas do livro. Portanto, feita esta alusão, vamos então hoje falar das juntas de freguesia de Lobão da Beira e quem foram os seus elencos, os seus presidentes, e vamos falar também dos beneméritos de Lobão. Se tivermos algum tempo, iremos ainda aos militares de Lobão. Dependendo do tempo que nós demorarmos a abordar estas duas primeiras temáticas, depois iremos ou não aos militares de Lobão. Se não, ficará para outro dia. Portanto, vamos começar. Juntas de freguesia de Lobão da Beira. Também denominada como Junta de Freguesia de Lobão, Junta da Paróquia de Lobão, em 1910, e finalmente Junta de Freguesia de Lobão da Beira, em 1938. Também importa referir, portanto, este livro de Francisco de Gouveia é de 2010. Neste momento, a denominação Junta de Freguesia, caiu em desuso, portanto foi alterada, deixou oficialmente de se denominar dessa forma, e é só Freguesia de Lobão da Beira. Portanto, o termo Junta hoje já não é utilizado. Portanto, a Junta de Freguesia de Lobão da Beira teve sede na sacristia da Igreja Matriz e na capela do cemitério da Igreja, com expediente em casa do secretário da Junta. Teve sede em edifício próprio junto à Escola das Raparigas, sede própria na Estrada do Quinto, inaugurada em 1905. Não há documentação antiga da Junta de Freguesia, porque em 1902, na véspera de uma reunião extraordinária, com a presença do regedor, alguém queimou todos os livros da Junta de Freguesia. Estavam em discussão as contas das juntas desde 1890, que nunca tinham sido apresentadas e que incluíam as receitas da Feira de São Simão. Bom, isto começou mal, agora é uma parte meu. Isto de contas às vezes corria mal mesmo, não é? E foi uma pena terem destruído esses livros, porque haveria lá muita história para ser contada, mas que não interessava a alguns à época. Pronto, e vamos agora então aqui falar aqui das juntas de freguesia e dos seus presidentes. Portanto, na Junta de Freguesia de Lobão, em 1892, foi seu presidente António Rodrigues dos Santos. Após as eleições muito disputadas, houve festa rija na freguesia de Lobão, abrilhantada pela Banda Filarmónica de Molelos. António Rodrigues dos Santos era pai da professora Dona Branca de Figueiredo Mamed. A sua lista era apoiada pelo poeta Tomás Ribeiro de Parada de Gonta, concorrente à Câmara Municipal de Tondela e padrinho de um dos seus filhos. Em 1902, teve como presidente a Junta de Freguesia o vigário Bernardo Correia de Campos. Em 1905, novamente Bernardo Correia de Campos. Depois há uma comissão administrativa da Junta de Freguesia de Lobão em 1908, presidida por António Rodrigues dos Santos. Depois há uma Junta de Freguesia de 1910, cujo presidente foi Padre Manuel de Almeida. Depois temos aqui uma primeira Junta da Paróquia de Lobão, portanto, no pós-República, onde foi o seu presidente
exatamente este senhor padre Manuel de Almeida. Portanto, eu também não sabia, e com a leitura deste livro, isto é também, voltando aqui à parte meu, também não sabia, mas era comum haver padres que assumiam também a presidência das juntas de freguesia. E aqui em Lobão da Beira há vários exemplos disso mesmo. Depois, em 1913, temos como presidente Agostinho Nunes Ferreira. Em 1914, o mesmo nome. Em 1917, o mesmo nome. Portanto, estamos a falar de Agostinho Nunes Ferreira. Em 1918, 1920, Francisco Henriques Marques de Oliveira, como seu presidente. Em 1919, José Peixoto de Menezes e Alarcão. Em 1922, 1923, Francisco de Almeida Pinto. Em 1926, novamente, Francisco de Almeida Pinto. Nota, em fevereiro entrou para presidente António da Silva Sequeira. Em agosto entrou para presidente da Comissão Administrativa António Gonçalves da Silva e Cunha, para regedor Augusto José da Paz. Em 1927, António Gonçalves da Silva e Cunha. Atenção, eu só estou a referir os nomes dos presidentes. No livro constam os nomes dos presidentes e dos outros elementos das juntas, nos diversos anos, mas eu, para não estar aqui também a ser muito pormenorizado e que nos levaria a perder aqui algum tempo, estou só a referir os presidentes de junta. Em 1930, Joaquim de Oliveira. Em 1931, Joaquim de Oliveira. Em 1932, António Francisco Pereira. Portanto, hoje os mandatos são penso que de 4 anos. Na altura, pelo que me é dado observar, os mandatos não tinham um número de anos específico. Podiam ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Dá-me essa ideia pela leitura que nós fazemos aqui do livro do Sr. Francisco Gouveia. Depois, em 1933-34, Alfredo Simões Duarte, como presidente. Em 1935-36, Francisco José de Gouveia. Em 1937, Francisco José de Gouveia. Em 1938, continuaram os elementos da junta anterior e entrou António Paes Lopes. Foi nesta data que o Ministério do Interior confirmou oficialmente o novo nome da freguesia, que passou de Lobão a Lobão da Beira, conforme proposta aprovada no ano anterior, e não confundir com Lobão de Vila da Feira. Em 1940, continuaram os elementos do ano anterior e entrou António Paes Lopes de Almeida. Em 1941, continuaram os mesmos elementos. Em 1945, foi seu presidente Francisco Paes Lopes de Almeida. Isto depois dá aqui um salto e passamos para 1965-67, cujo presidente foi Eduardo Antunes de Figueiredo. Em 68, Carlos de Oliveira, como presidente. Em 1970, Joaquim Bernardes Figueiredo, como presidente. Em 1972, Ernesto Simões. Ainda em 72, Anselmo Alves Dias de Almeida, mais conhecido pelo Anselminho. O anterior, o Ernesto Simões, eu presumo que seja o professor primário que ainda hoje habita aqui na nossa freguesia. Em 1978, Fernando Augusto Aires. Em 1980, Silvério Antunes de Figueiredo. Em 1982, António Paes Ferreira. Exatamente. Durante algum tempo, a junta de freguesia funcionou na casa da paróquia, tendo diligenciado junto da dona Adriana Chucre Gonçalves a concessão de um terreno na Quinta da Raposa para a sede da junta de freguesia, o que lhe foi concedido. Isto à data, sendo o presidente o Sr. Fernando Augusto Aires. Em 1983, António Paes Ferreira. Em 1986, Otávio de Oliveira Simões.
Em 1990, Otávio de Oliveira Simões. Em 1994, Dona Amélia Henriques Rebelo Sampaio. Em 2005-2009, Natália Duarte de Almeida. E o Presidente da Junta vigente, atualmente, que foi eleito pela primeira vez em 2009, é o Isaac Antunes Duarte de Almeida. Pronto, e ficamos aqui com uma ideia de quem foram os nossos representantes na Junta de Freguesia ao longo dos últimos mais de 100 anos. Vamos agora falar dos beneméritos da freguesia. Isto também, pronto, acaba por ser um bocadinho subjetivo, os beneméritos da freguesia, porque beneméritos da freguesia, há muita gente que foi benemérita da freguesia, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. É capaz de ser injusto estarmos aqui a referir alguns, mas pronto, nós temos que ser fiéis ao que se encontra aqui escrito no livro de Francisco de Gouveia e vamos então seguir aqui a agenda do livro e o que nele está dito e escrito. Portanto, vamos aqui começar nos beneméritos da freguesia com o reverendo Jerónimo José de Gouveia do Soito. Nasceu em 16 de março de 1791 e faleceu em 3 de fevereiro de 1862. Filho do cavaleiro professo da Ordem de Cristo José Inácio Lopes Soito e da Dona Maria Rita de Gouveia e Frias, Barril de Mortágua. Neto paterno do mestre de bacharéis Stanislau Lopes e Diana Duval, do casal de Tonda. Neto materno do bacharel Manuel Ferreira e Frias, do Barril Mortágua, e de Dona Paula Maria Pedro Gouveia e Frias, de Paranhos de Baixo, senhores do Barril e Val de Açores. Foi o maior benemérito da freguesia de Lobão a oferecer gratuitamente terreno na sua quinta da igreja para o primeiro cemitério público de Lobão. Assumiu as obras da ermida de Nossa Senhora do Casto, que foram inauguradas em 1857, com a ampliação da igreja para as atuais dimensões, com a construção das muralhas e escadarias frontais à ermida e terrenos das famílias do Soito. Mandou construir a capela do Senhor dos Passos e as duas capelas do Calvário do Senhor. Portanto, estas capelas, agora é uma parte meu, estas capelas são as capelas pequenas, aquelas capelas que se encontram junto às escadarias que dão acesso à capela mor, portanto, é a capela mor, é a capela grande, não é? A principal, mas que vem referida aqui no livro e em alguns escritos antigos como igreja. Portanto, às vezes a capela da Nossa Senhora do Casto, a capela mor, a mãe, a capela grande, também é referida como igreja. Até porque durante algum tempo foi a igreja da freguesia. É preciso também termos noção disso. Portanto, o reverendo Jerónimo de Sousa Gouveia mandou ainda construir a capela do Senhor dos Passos e as duas capelas do Calvário do Senhor num projeto inicial de 6 capelas que ficaram a ser propriedade da sua família. Portanto, as tais capelinhas junto às escadarias. Continuou a dar proteção e apoio ao santuário, mantendo ali um ermitão na tradição dos seus antepassados. Intensificou a atividade da Irmandade de Nossa Senhora do Casto no seguimento da obra de sua mãe, que tinha batizado todos os seus 19 filhos naquela igreja. Faleceu em 3 de fevereiro de 1862 e foi sepultado na Capela Mor do cemitério da paróquia. Nota, este reverendo benemérito de Lobão deveria ser homenageado com o seu nome no largo fundeiro à ermida da Nossa Senhora do Casto. Sim, agora digo eu, sim, de facto, não é? ele foi de facto a alma mater, entre parênteses, da ermida da Nossa Senhora do Casto, e dos arranjos e dos aumentos que lá foram feitos, da construção das capelinhas e das respectivas escadarias, portanto faria todo o sentido. Sim, senhora. Agora vamos aqui a um outro benemérito, Francisco de Albuquerque do Casal. Foi benemérito de Lobão por ter mandado edificar o solar do Paço e a capela de Nossa Senhora da Anunciação em 1739. O edifício do solar do Paço e a sua capela é considerado um dos ex-libris de Lobão da Beira. Este solar foi inaugurado em 1791, em tempos do seu neto com o mesmo nome. Outro benemérito, neste caso uma benemérita de Lobão, Dona Adriana de Noronha e Faro Xúquer da Silva e Cunha da Vila José, com origem em Mões, Castro Daire e a residir em Castelões, filha de Adriano Augusto Coelho de Serra Xúquer e de Maria Ludovina de Faro e Noronha, natural de Mões, Castro Daire e residente em Vila de Rei, freguesia de Castelões, século XX, casada com o coronel António Gonçalves da Silva e Cunha e residentes no lugar de Vila José. A fidalga Dona Adriana Xúquer é descrita pelos genealogistas
como de sangue de Bragança, e na sua ascendência constam os reis de Castela, Aragão, imperadores de Roma e governadores da Sicília. Após a queda das casas do Soito, foi a sua casa a maior da freguesia, tanto em propriedades como fonte empregadora, com muitos jornaleiros e pessoal doméstico ao seu serviço. No tempo da Grande Guerra, foi das casas que mais socorreu os pobres na aldeia. Após a morte do seu marido, continuou a colaborar com todas as iniciativas da freguesia. A sua benemerência está patente na oferta do terreno para a construção da Escola das Raparigas e também no terreno para a construção da sede da Junta de Freguesia de Lobão. Em Tondela, a sua bondade fez-se sentir com ofertas generosas para a sopa dos pobres e uma ambulância para os bombeiros municipais. Esta ilustre benemérita está justamente homenageada na toponímica da freguesia. Ele diz aqui toponímica, mas é toponímia. Na toponímia da freguesia de Lobão da Beira. Nota curiosa, Dona Adriana, apesar da sua fidalguia para casar com o então capitão António Gonçalves da Silva e Cunha, teve que apresentar uma certidão passada pelo padre da sua residência comprovativa do seu comportamento moral e outra do padre comprovativo do seu comportamento religioso. Muito bem. Passamos agora a um outro benemérito, Reinaldo de Faria, do Casal, comendador no Brasil e benemérito em Lobão. Este comendador brasileiro era natural do Douro, Felgueiras, e viúvo de Dona Carolina, vivia no Rio de Janeiro, onde tinha sido condecorado pelo governo e era um ferrenho adepto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Atraído a Lobão pela sua segunda companheira, Maria da Luz de Sousa, natural do Casal de Lobão, filha de Almeida de Sousa, filha de Amélia de Sousa, solteira, e neta de Aristides de Sousa. Aristides de Sousa era casado com Albina Rita, trabalhadores no Paço do Casal, e ele oriundo de Cabanas. Dona Maria da Luz pertencia a uma família muito progenitora do Casal e veio a falecer no Rio de Janeiro em 1953. O comendador vinha com regularidade passar férias em Lobão, por vezes na companhia de políticos perseguidos no Brasil, e veio a construir um chalé estilo colonial em frente à Rua do Cemitério, em cuja frontaria mandou colocar o emblema do Vasco da Gama feito em azulejo. Este homem, a exemplo de Sousa Lobão no século XVIII, assim como Egas Muniz no século XIX, encontrou hospitalidade e boa camaradagem que o conduziu a apaixonar-se pela aldeia pacata que dava pelo nome de Lobão. Ficou surpreendido por Lobão não ter nenhum clube desportivo, numa época em que no Brasil já se praticava freneticamente futebol. Fundou o Clube Desportivo Cruz Maltina Lubanense em 1932, com estatutos aprovados pelo Governo Civil de Viseu e à imagem do Clube Regatas Vasco da Gama, com equipamento azul e Cruz de Cristo ao peito. Bom, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ou Vasco da Gama, mais conhecido por Vasco da Gama do Rio de Janeiro, não tem equipamento azul. O equipamento é preto e branco. Portanto, fica aqui a correção. Isto agora sou eu a fazer aqui uma parte. Continuando a leitura. Mandou fazer um campo da bola num seu pinhal, junto ao Pinhal das Eiras, inaugurado no primeiro domingo de 1935, que é hoje ainda o campo de jogos, o comendador Reinaldo Faria. É o campo existente hoje na freguesia. É o campo hoje existente, o campo de futebol existente hoje na freguesia. Reinaldo Faria está justamente homenageado na toponímia da freguesia de Lobão da Beira. Depois temos aqui um outro benemérito, Domingos Francisco do Casal. Foi benemérito de Lobão por ter deixado em testamento 1.200 reis para a construção da Capela de São João Batista. Obras a decorrer no ano de 1804. 1.200 reis seria muito dinheiro à época, digo eu. Deixou mais 4.800 reis para a construção do altar do Santíssimo da Igreja Nova, cujas obras de ampliação estavam a ser iniciadas. Pois 4.800 são 4.000, 5.000, 6.000 reis. 6.000 reis devia ser muito dinheiro. Vamos agora a um outro benemérito. José Nunes, de Várzea de Cavalos, foi benemérito de Lobão por ter deixado em testamento em 1788 3.000 reis para as obras na Capela de São Simão. Obras essas exigidas pelo visitador do Bispo de Viseu. Pronto, este é outro nome que se calhar nós, lubanenses, e mais em particular os habitantes de Várzea, não saberão e não conhecerão, de facto, quem foi o benemérito que muito contribuiu para a Capela de São Simão. Depois temos José Simeão Correia da Silva, Várzea de Cavalos. Foi benemérito de Lobão por ter oferecido 2 quadros para o altar-mor da Igreja da Nossa Senhora do Crasto,
por ter feito as grandes festas de setembro de 1899 e por ter oferecido 10.000 reis anuais para as mesmas festas até à sua morte, ocorrida em 1903. Nota: Simeão Correia da Silva pertencia à Quinta das Pedras, no lugar de Várzea. Interessante. Muito interessante. E pronto, já vamos com 20 minutos de gravação. Já não teremos tempo para ir aqui aos militares de Lobão. Tornar-se-ia uma gravação muito extensa. Portanto, vamos hoje parar por aqui. Amanhã iremos falar dos militares de Lobão, iremos falar dos regedores de Lobão, iremos falar dos militares de Lobão mortos nas guerras e por aí adiante. Portanto, por hoje é tudo. Agradeço a vossa atenção e a vossa paciência. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Então, até amanhã e muito obrigado.